Ex-juiz, ex-ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro tornou-se juiz federal em 1996. Trabalhou em casos como o do Banestado, da Operação Farol da Colina, como juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal, assessorou a ministra Rosa Weber durante o julgamento dos crimes relacionados ao escândalo do Mensalão. Passou a ter maior notoriedade a partir de março de 2014 com o julgamento em primeira instância da Operação Lava Jato. Hoje percorre o Paraná por questões políticas e nessas quinta e sexta-feira está pelo Sudoeste. Seja bem-vindo ao Diário do Sudoeste. Obrigado, um grande prazer estar aqui em Pato Branco e poder ter essa oportunidade de falar com o Diário do Sudoeste, com a região. Marcilei, um grande prazer. Já dando início às nossas perguntas, por inúmeras vezes, enquanto magistrado, o senhor afirmou que não tinha intenção política, né? E aí veio uma fala sua. Penso que precisa ter um certo perfil e, sinceramente, não vejo esse perfil. Essa foi uma fala sua de 2016. Depois disso, o senhor se tornou um ser político, tornou-se ministro do governo Bolsonaro. Em que momento da vida o Sérgio Moro virou um ser político? Olha, eu fui para o Ministério da Justiça e eu sempre me vi como um cargo técnico ali, tanto era assim considerado pela imprensa. Então ali exatamente não estava fazendo política partidária. Agora eu estou me colocando como um pré-candidato ao Senado pelo Paraná, então é diferente, você tem que fazer inclusive política partidária, mas a ideia principal é resgatar aquela ideia, aquela noção de que a política é para tratar do bem comum, é para melhorar a vida das pessoas. Eu tive que me adaptar. O que a gente esperava aqui, Marcilei? Com todas aquelas revelações feitas pela Lava Jato, pela corrupção endêmica no país, que o mundo político ia se autocorrigir, que iam ser aprovadas leis que evitassem que situações iguais, escândalos de corrupção iguais aos revelados pela Lava Jato, surgissem. No entanto, o que a gente viu, infelizmente, foi uma reação do sistema político contra a investigação. Não contra a corrupção, mas contra o combate à corrupção. Isso me motivou a me colocar o meu nome à disposição para a política, porque se a gente não levantar essas bandeiras, e eu tenho uma voz importante nessa luta, se a gente não levantar essas bandeiras em Brasília, ninguém vai levantar. Ou não vai levantar com a força e a convicção necessárias. Então, por isso que eu estou me colocando, né? Tive que fazer essa adaptação e essa mudança de rumo. Certo. Agora, falando sobre sua pré-candidatura mesmo, ela foi anunciada oficialmente essa semana, num evento em Curitiba, né? E onde o senhor afirmou: o Paraná precisa de vozes fortes no Senado, lideranças que não se omitam e não sumam do cenário político. Como o senhor se descreve como político, uma vez que o senhor transferiu o seu domicílio eleitoral, né? Tentou transferir para São Paulo e vai concorrer pelo Paraná? Como que o senhor vê essa questão perante o paranaense? Eu acho que o paranaense compreende. Houve um pedido do partido, do União Brasil, quando me filiou ao União Brasil, para fazer essa transferência do domicílio eleitoral. Como existia um projeto nacional envolvido, eu acabei concordando no primeiro momento, mas quando houve a decisão do tribunal lá de São Paulo pela minha permanência no Paraná, a gente escolheu não recorrer. Se a gente tivesse todo esse desejo lá de permanecer em São Paulo, estava recorrendo até hoje. Mas a gente viu aquilo como uma janela de oportunidade para apresentar meu nome aqui ao Paraná, que é o que a gente queria na verdade. E o que eu digo, e é verdadeiro, sincero, que eu fiquei radiante com essa oportunidade. Porque foi aqui que eu nasci, eu sou de Maringá, meus pais são de Ponta Grossa, eu vivi aqui no oeste do Paraná, em Cascavel. Então, moro hoje em Curitiba, onde eu tive meus filhos, e aqui é importante, foi no Paraná que a gente escreveu uma página na história do Brasil pela Lava Jato. Muita gente diz, inclusive, que a Lava Jato só foi possível porque foi aqui no Paraná. A gente mudou o Brasil e a gente teve, inclusive, uma influência, uma repercussão mundial, né, pelos desdobramentos da Lava Jato. O que a gente quer fazer é escrever uma nova página na história do Brasil a partir do Paraná. E para isso, o que a gente precisa? Precisa de lideranças fortes, precisa ter gente lá no Congresso que não se vende por cargo, que não se vende por emenda e que vai ter princípios firmes e não vai mentir aqui para os eleitores, dizer que vai fazer uma coisa e chega lá e faz algo completamente diferente. O parlamentar, seja no Senado ou seja na Câmara, precisa de independência, né? E eu acredito que eu demonstrei, pelo que eu fiz no passado, que a gente tem essa independência para representar os paranaenses.
Com essa fala sua, dá para imaginar que se a sua eleição, sua candidatura fosse por São Paulo, seria uma candidatura até mesmo frustrada, por só mesmo um posicionamento do partido, então, e não por toda essa ligação com o Paraná, como o senhor fala? Eu acho que essa questão do São Paulo é passado, não tem a menor relevância. A gente tem que olhar o presente e tem que olhar o futuro. O que eu posso dizer para você é que eu fiquei muito feliz com a oportunidade de concorrer pelo Paraná. O senhor, ao se confirmar as prévias partidárias, deve concorrer, né, por uma vaga ao Senado, junto com postulando a mesma vaga que um padrinho político seu, que foi o atual senador Álvaro Dias, e que também tem o discurso de que vai concorrer ao Senado. Como que esse pleito deve acontecer na visão do senhor, né, tendo uma proximidade, até mesmo que o senhor entrou na política pelo Podemos? A gente tem que deixar bastante claro o seguinte: o senador Álvaro Dias é alguém que eu respeito, mas nunca foi meu padrinho político. Ele não teve nenhuma relevância na minha história profissional, na trajetória profissional na Lava Jato. Eu fiz o meu trabalho nos processos anteriormente, do caso Banestado, que foi um caso relevante aqui no Paraná e nacionalmente também. Eu não tenho nenhuma influência do senador Álvaro Dias. Eu tive processos aqui no Paraná contra grandes traficantes de drogas, quadrilha no Beira-Mar. Tive processo no qual eu condenei o Beira-Mar e a quadrilha dele. Depois, com o ministro da Justiça, em que a gente conseguiu implementar uma série de políticas públicas que levaram a uma redução inédita do número de crimes no Brasil, né, para você ter uma ideia, 22%, caíram 22% assassinatos no Brasil em 2019 em comparação com 2018. Da mesma forma, o senador Álvaro Dias não tem qualquer relação com isso. O que aconteceu é que nesse início da vinda para a política, eu fui convidado pelo senador Álvaro Dias, mas a minha carreira pública é totalmente independente dele. De todo modo, é alguém que eu respeito, e se caso seja confirmada a candidatura dele, o debate vai ser tratado em alto nível. O bolsonarismo ele surgiu pela figura do presidente Jair Bolsonaro, baseado num discurso anticorrupção que o senhor tinha muito forte durante a Operação Lava Jato. Baseado nisso, o senhor se arrepende de ter deixado a magistratura para participar do ministério do governo Bolsonaro? Eu acho que eu fiz boas coisas ali, não consegui fazer tudo o que eu queria. Consolidação do combate à corrupção não foi possível porque a gente teve uma grande resistência de parte do Legislativo, de parte do Judiciário, que proferiu uma série de decisões infelizes nos últimos anos, e também de parte do Executivo, que motivou a minha saída do Ministério para eu manter a minha coerência com aquilo que eu acredito que são os princípios e valores também da população brasileira. Mas ainda assim, nós realizamos uma série de políticas públicas que foram importantes e algumas delas permanecem até hoje. O programa Vigia das Fronteiras, a Rede Nacional de Perfis Genéticos, que possibilitou a elucidação do assassinato daquela menina de Curitiba, a Raquel Genofre. E como eu mencionei há pouco, nós tivemos 22% de queda de assassinatos no país. Foram 10 mil vidas brasileiras a menos assassinadas. Só isso é motivo de uma grande satisfação pessoal. O que eu me sinto, na verdade, aqui, Marcelo, é desapontado. Eu queria ter continuado e queria ter consolidado aquele combate à corrupção, mas não me foram dadas possibilidades de permanecer no cargo. As circunstâncias exigiram ali a minha saída, que acho que é o sentimento de boa parte do brasileiro, que acabou até votando lá em 2018, mas também se desapontou com vários aspectos relacionados ao atual governo, entre eles a falta de vamos dizer assim, de uma continuidade daquele trabalho que a gente teve na Lava Jato. E nesse período, até mesmo antes do senhor entrar no Ministério, o senhor falava que o senhor votaria no Bolsonaro em 2022. O senhor se arrepende dessas manifestações hoje, tendo participado do governo, ou como que está hoje o pensamento do Sérgio Moro? Nunca falei isso, na verdade, nunca manifestei as minhas intenções eleitorais, em quem eu votaria para 2022, até porque nós estávamos lá em 2019, 2018, né? Como ministro do governo, evidentemente, a minha posição seria apoiar o atual governo. Hoje eu estou no União Brasil, que é o maior partido do país, e tem um pré-candidato à presidência da República, que é o Luciano Bivar, que é um candidato de centro moderado. E o nosso objetivo aqui é ver além da eleição presidencial. É importante que a gente desperte para a necessidade de ter um bom Congresso.
ter um bom Senado, de ter uma boa Câmara, de ter um bom governo do Estado, uma Assembleia Legislativa. Porque tem muita gente insatisfeita com essa polarização que está dividindo o país e é o momento da gente, além de pacificar os ânimos, olhar a possibilidade de que a melhoria também da vida das pessoas, emprego, renda, economia, mas também segurança pública e combate à corrupção, pode eventualmente vir de gente do Congresso, pode eventualmente vir de parte do governo do Estado. Vamos pensar um pouquinho além das eleições presidenciais. O senhor comentou que está no União Brasil e tem o Luciano Bivar como pré-candidato à presidência da República. O União, ele teve um movimento, né, do final do ano passado e início desse ano, de conversar com outros partidos que também se dizem de centro e tudo mais. Com essa questão da polarização muito forte, não seria uma questão muito de ego dos partidos que se dizem de centro fazer uma ruptura e deixar o debate de polarização muito mais forte? Eu acho que foi uma opção, né? O União Brasil é um partido que defende uma economia liberal, mas também defende robustos projetos sociais. Tem uma discussão profunda ali no partido, por exemplo, na necessidade da gente melhorar os nossos sistema tributário, diminuir a carga tributária, inclusive para quem ganha menos. E eu, em particular, sou um dos grandes defensores da integridade na política, combate à corrupção, a redução da criminalidade, que são bandeiras da segurança pública. O partido não se sentiu confortável em abraçar nenhuma das candidaturas do extremo político, porque essas candidaturas, eu até entendo, tem gente que gosta de um, tem gente que gosta de outro, mas o fato é que ela acaba dividindo o país. E se prevalecer a polarização, quem ganhar as eleições pega um país dividido. E casa dividida não se sustenta. O que a gente tem percebido em circular aqui pelo Paraná, agora na região do Sudoeste, em Pato Branco, é que as pessoas têm problemas reais e querem soluções concretas, né? Querem escapar dessa briga. E eu pretendo que ser, como eu disse, uma voz independente. Estou colocando meu nome à disposição, né, do eleitor como pré-candidato ao Senado Federal, e eu quero ser uma voz para a solução desses problemas reais. E a gente precisa ter o que também? Uma visão de país, um projeto nacional. Qual que é o projeto? O que a gente quer do país para daqui a uns 10 anos? Claro que isso é responsabilidade também tem quem está se colocando para a candidatura presidencial, mas também é uma responsabilidade de quem se coloca, por exemplo, à disposição para o Congresso. O papel do congressista, do senador, do parlamentar, não pode ser só de trazer recursos lá para o seu estado ou para a sua região. Isso é importante, mas a gente precisa ter uma visão de país. Que país que a gente quer? E o que a gente quer é ter um partido grande, de centro, tá? Centro-direita, moderado na política, mas firmes em princípios e valores. Então eu abracei esse projeto político no momento. Na visão do senhor, até que ponto, até onde vai a polarização no Brasil? Eu espero que a gente consiga superá-la. Eu acho que ela faz mal, como disse o presidente, viu inclusive esses episódios de violência. Eu espero que tenha servido aí como um momento de clareza, para que novos não se repitam, e acho que todas as lideranças políticas, e aqui independentemente se é candidato ou não a presidente da República, tem uma responsabilidade em condenar essa violência. As pessoas não devem brigar nesse nível por política ou por quem está na política. O que a gente tem que sim brigar e cobrar dos políticos soluções para os nossos problemas. Claro que a política não resolve todos os nossos problemas, mas ela pode ser uma facilitadora, ou pelo menos não uma dificultadora. A gente está no mundo hoje em transformação, no formato da nossa economia, para a economia digital, a gente está num mundo de transição energética, a gente vê o enorme potencial que o Paraná tem, inclusive aqui na região sudoeste, né, não só o potencial agropecuário, mas a necessidade de diversificar a nossa economia. E é isso que as pessoas querem saber, como é que o governo pode de alguma maneira ajudar e facilitar, e não ficar brigando aí como se fosse torcida de futebol. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? A gente vê essa polarização também no Congresso, né? Tem uma parte que é oposição, uma parte que é situação, independente do projeto que esteja sendo votado, e a gente vê um centrão que vem funcionando através da liberação de emendas, né?
Como que a gente faz para combater esse sistema que está instalado lá dentro? Primeiro você tem que colocar gente que defende integridade na política. Então, tem gente boa na política, tá? Mas tem muita gente que determina suas posições em troca de cargo e de emenda. Aí é o que explica, uma hora a pessoa está com o Lula, outra hora está com o Bolsonaro e vice-versa. Então tem muita gente que hoje está com o Bolsonaro, se ele perder as eleições, vai estar com o Lula. Como aconteceu no passado. Então a gente precisa colocar gente lá, primeiro, que não troque a sua integridade, a sua coerência política por emenda ou por cargo. E depois colocar pessoas com as ideias corretas, pelo menos na avaliação aí do eleitor. E o que o eleitor tem que considerar? Principalmente a credibilidade da pessoa. E isso você avalia pelo histórico. Claro que palavras são importantes, que as pessoas falam. Tem gente que fala provavelmente muito melhor do que eu falo, mas eu tenho um histórico do que eu fiz na minha carreira pública. Né? Então, quando eu falo assim, olha, vou ser intransigente com a corrupção, eu lutei contra a corrupção. Eu assumi riscos na minha carreira, riscos pessoais. E a gente conseguiu aqui, a partir do Paraná, escrever uma página na história do Brasil, com repercussão mundial, inclusive. Tudo bem, estamos sofrendo alguns reveses no combate à corrupção? Estamos. O que a gente vai fazer a respeito? Vai virar um muro de lamentações ou a gente vai continuar lutando? Para mim, a resposta correta é essa, continuar lutando. A gente muda a política, a forma de fazer política devagar. Mas as pessoas têm que levar principalmente em conta isso. Né? Qual que é a sua credibilidade para defender isso? E aqui eu posso colocar um exemplo muito claro. Primeira vez que eu votei em uma eleição foi lá em 1990. Collor versus Lula. Ambos falavam contra a corrupção e que eram intransigentes. E falavam bem até, pareciam convincentes. E a gente sabe o que aconteceu depois. O governo do PT é responsável pelos maiores escândalos de corrupção da história. O Collor foi empichado e depois foi investigado também na Lava Jato por supostamente, e aqui eu falo supostamente porque são processos não acabados, foi dado o controle pelo governo do Lula sobre a BR Distribuidora. Ou seja, aquelas pessoas que estavam brigando e ambas afirmando ser contrárias à corrupção, depois estavam lá juntas, e não exatamente num contexto mais íntegro e no contexto mais honesto. Então vamos ouvir as palavras, mas também vamos considerar o passado das pessoas. E como estamos em Pato Branco e falamos também de um outro patobranquense, Daltan Dallagnol é patobranquense. Como está a sua relação com ele hoje? Olha, eu tenho uma excelente relação com o Daltan. Deixar claro assim, a gente nunca teve uma amizade, não somos amigos, nós somos colegas de profissão. Ele era procurador, eu era juiz. Ele comandou a Força Lava Jato do Ministério Público, fez um excelente trabalho e é uma pessoa que eu respeito bastante, embora estejamos hoje em partidos diferentes. Né? Eu tenho acompanhado aqui, ele é pré-candidato a deputado federal e é uma pessoa em relação à qual eu tenho uma grande estima. Senhor Sérgio Moro, muito obrigado pela conversa com a gente do Diário do Sudeste. Então tá, muito obrigado. Foi um prazer novamente falar com vocês e estarei de volta, né? Essa primeira visita como pré-candidato é apenas uma visita inicial, preliminar, para conversar com as pessoas, mas devo estar de volta aqui diversas vezes nesse ano 2022 e espero também voltar diversas vezes nos anos seguintes, né? Já que também não é minha intenção ficar sentado numa poltrona em Brasília, mas sim ter vamos dizer assim, uma atividade bastante intensa aqui na região e em todo o Paraná.